noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que a paz dele possa encontrar você no seu lar hoje. Que a alegria dele possa inundar o seu coração. E que você esteja desejoso por louvar, por honrar, por bendizer o nome do Senhor junto conosco nessa noite. Eu queria que a gente começasse orando, entregando ao Senhor esse momento, para que Ele possa se alegrar conosco, estar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de mais um domingo, Senhor, cultuar o Teu nome, Pai. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Deus. E também reconhecemos, Pai, que a nossa confiança ela está em Ti, somente em Ti, Pai. Recebe os nossos louvores nessa noite, Pai. Participa dessa festa que queremos fazer a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. Salmo 28, 7. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, posso confiar que lá no céu vai me dar. Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é o meu Rei. Agora sou feliz, Agora sou feliz, como sou feliz. sou feliz. Cristo me salvou, Vencedor eu sou. Senhor eu sou. Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora eu queria convidar as nossas crianças a fazerem parte desse momento tão especial, ajudando os adultos a cantarem uma música que elas conhecem bem, que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. O reino de Deus é assim. Nós não vivemos isolados, sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós todos precisamos de Cristo até o fim. Vamos cantar? E eu quero que as crianças façam gestos aí em casa. Ensina os pais. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você.
justo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Amém, queridos? Nós gostaríamos de separar um tempo agora para orarmos. Nas quartas-feiras nós temos orado por pessoas que têm passado necessidades e deseja receber oração ou participar conosco na quarta-feira. Entre com a gente no Meet. A gente tem feito isso todas as quartas, temos tido palavra e temos tido um tempo de oração e Deus tem sido muito bondoso conosco. E eu separei essa noite 4 pedidos de pessoas que estão passando por dificuldades. Nós vamos colocar na tela de vocês a Flávia, a Ana Vitória, a Dona Arlinda e a Adriana. A Flávia é uma jovem mãe que está tratando câncer. Ana Vitória é uma criança de 5 anos, né? Foi descoberto leucemia, ela está em Belo Horizonte em tratamento. Dona Arlinda, ela tinha um tumor no cérebro, ela operou, a cirurgia foi razoavelmente bem sucedida, tendo complicações. E a Adriana, ela é prima do Carlinhos, a Michele, né? E ela também foi detectada com um tumor no cérebro e está numa situação bastante difícil, né? A Dona Arlinda, ela é tia da Luísa, da Lulu, né? Mãe da Amanda. Então, eu queria que nós tirássemos um tempo agora para orar por essas 4 vidas. Essas pessoas estão sofrendo com doenças, necessitam de uma intervenção especial do Senhor, do auxílio também, né, para os seus familiares. Oremos para que Deus os conforte, os console, os fortaleça nesse período de provação que eles estão vivenciando. Você na sua casa, com sua família, com quem estiver junto com você nesse momento, escolha 2 nomes desses 4 que nós estamos falando: Flávia, Ana Vitória, Dona Arlinda e Adriana. Escolha 2 nomes para você orar por eles essa noite e tenha um compromisso durante essa semana de continuar orando por elas, né, até que nós na quarta-feira nos encontremos para orarmos por todos novamente. Vamos separar agora um tempinho, você em sua casa, ore ao Senhor por 2 pessoas. Pai, nós entregamos a Ti a vida da Flávia, da Ana Vitória, da Dona Arlinda e da Adriana. Sabemos que elas estão enfrentando momentos muito difíceis. Sabemos que quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. E essa é a nossa esperança, a nossa certeza de que nós podemos clamar a Ti, buscar ao Senhor, nosso bom pastor. Nós pedimos a Ti, Pai, realiza milagres e
cure essas vidas. Nesse processo, os forte os familiares, dê força e dê ânimo, esperança, que também nesse processo, Pai, todos possam buscar a Tua face, ter experiências profundas com o Senhor, de conhecer a Ti, de amar ao Senhor. Oramos, Pai, que o Senhor abençoe todos os médicos que estão envolvidos nesse tratamento, todos os procedimentos que estão sendo realizados, que sejam guiados por Ti. Pai, que no fim, honras e glórias possam ser tributadas a Ti somente. Sustenta, fortalece, dê esperança, conforte, guarde mente e coração essas 4 vidas de seus familiares, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque só em Ti nós temos segurança, Pai. Só em Ti nós confiamos, Pai. Só o Senhor pode nos dar salvação, Pai.
E a nossa esperança está sempre em Ti, somente em Ti. Por isso nós não nos abalamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso abrigo, é a nossa torre forte, Pai. Por mais que as tempestades venham, Senhor, a nossa confiança permanece em Ti, somente em Ti. Aleluias. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Eu não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. E eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Quando a gente pensa na bondade, na fidelidade do nosso Deus, a gente não tem palavras para agradecer. Tamanho amor, a tamanha bondade dele para conosco. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de Ti, Senhor.
preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Que assim, Deus, possamos viver em total e completa dependência do Senhor, nunca confiando, Pai, na nossa própria força, mas nos lembrando a cada dia, Senhor, que nós dependemos de Ti, que nós precisamos de Ti, que não é na força do nosso braço, mas é o Senhor agindo em nós e através de nós. Só assim nós podemos alcançar alguma coisa, Pai. Entrego a Ti, Senhor, esse momento, Pai. Entrego a Ti os nossos louvores, Deus, foram para o Senhor, Deus. Que o Senhor se alegre, Deus, que o Senhor habite no meio dos nossos louvores, Pai, em nome de Jesus. Amém. O sabão Pra comer gostinho, lava minha mão. Mas Jesus querendo quando nada, porque Deus quando o mal faz uma manchinha, está muito bem. eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar, tudo Ele pode apagar. Queridos irmãos, iniciaremos a ministração da palavra em alguns instantes. Utilize esse pequeno intervalo que ainda temos para beber água, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade que, porventura, possa tirar a sua concentração durante esse momento tão importante do culto. Fiquem atentos e não permitam que nada os impeça de ouvir o que o Senhor deseja falar a cada um de vocês nesta noite. E uma alma sedenta por ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E boa noite para todos. Eu creio que depois desse louvor abençoado que foi ministrado aos nossos corações, eu creio que Deus agora Ele quer falar conosco através da sua palavra. E antes de tudo, eu gostaria de
que nós pudéssemos orar. Orar por toda essa situação que o mundo inteiro vive por causa dessa peste, dessa doença maligna que rodeia o mundo todo. E eu queria que daí onde você está agora, nós fôssemos curvar nossas cabeças e clamar a Deus neste momento. Vamos orar. Pai querido, quão bom é estar na sua presença. Quão bom e agradável é estarmos unidos neste momento como igreja. Tão bom é saber que o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Quão bom é saber que o Senhor não nos desamparou. Quão bom é saber que o Senhor é fiel. Quão bom é saber que estamos em tuas mãos. Muito obrigado por isso. Senhor, e queremos entregar em tuas mãos essa situação em que vive o mundo inteiro devido a esta pandemia. E eu creio, Pai, que em tudo que acontece, em tudo que tem acontecido, o Senhor não perdeu e nem perde e nem perderá o controle dessas coisas. Então somente abençoa a tua igreja, aquela igreja que se chama pelo teu nome, aquela igreja que anda nos teus caminhos, aquela igreja que não anda em desobediência, aquela igreja que reconhece um único Deus, soberano e verdadeiro. Pai, fala conosco nesta noite, mediante a tua palavra, para que a gente entenda o porquê que todas essas coisas estão acontecendo. E eu creio que o Senhor falará com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo nesta noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, assim também como eu gostaria que, se você tiver um papel, uma caneta, e você pudesse notar alguns tópicos, alguns pontos, para depois você ir trabalhando isso e meditando durante a semana, e depois pudesse também compartilhar para parentes, para os amigos, o porquê de que nós estamos vivendo toda essa situação. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 13. Capítulo 14, desculpa. Capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 19. E eu queria que vocês estivessem bem atentos para a leitura do texto. O texto diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que estes 3 homens estivessem no meio delas, não salvariam nem a seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre a terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não seriam
não salvaria nem a seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Meus irmãos, se você prestou atenção nesse texto, e eu creio que tem uma mensagem profunda do Senhor para nós, por que não dizer para o Brasil e por que não ir além mais do que o mundo inteiro. O Senhor está bem claro no que Ele está dizendo sobre a gravidade que está passando e vivendo a Terra. E eu queria falar um pouco sobre essa questão dessa gravidade que está nos assolando por causa da peste, da pandemia. E eu queria fazer um paralelo do Covid-19 e queria trazer à memória da gente a questão do pecado. Então, o Covid, por que não falar o Covid do pecado? O maior e mais grave problema do mundo inteiro não é o Covid-19. Então, o maior e mais grave problema do mundo inteiro tem um nome. E esse nome chama pecado. Se você vê o início do texto de Ezequiel, ele fala sobre essa questão. Quando um país, quando um mundo inteiro, quando uma cidade, quando um município pecar contra mim, ele é bem claro. Ele mandará contra aquela cidade a fome, a miséria. É isso que ele está dizendo. E se nós formos entender agora essa questão desse pecado relacionado ao Covid. O Covid, ele é fichinha em relação ao que Deus realmente ele está vendo neste momento, no mundo inteiro. Só que o seguinte, e que é triste de falar, a igreja hoje, infelizmente, alguns que se dizem crente, eles ainda estão culpando o Covid, ou a pandemia, ou o vírus, como se eles fossem o culpado. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o pecado que está no coração do homem é que gerou tudo isso. Está aqui o texto bem claro. Quando uma terra pecar contra mim, o Brasil tem pecado contra o Senhor, o nosso município tem pecado contra o Senhor, o nosso Brasil tem pecado, a nação inteira tem pecado contra o Senhor. Se a gente for olhar as notícias, como que está o mundo hoje por causa do pecado do coração do homem, é estarrecedor. Mas preste atenção, como eu falei, existem crentes culpando isso. E outra coisa também que eu queria dizer o mundo, ele jaz no maligno. Então, essa questão não tem nada a ver com o Covid. O pecado no coração do homem, como eu já falei, é que tem causado esse aumento da peste, tem causado essas graves transgressões que está sendo colocada no mundo, como foi colocado no mundo.
fala-se de alto risco, grupo de risco, local de risco. E eu queria chamar a atenção para vocês, lá em Mateus 6,21 tem um texto que fala assim: aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, o local de risco que existe hoje na vida do homem não é a aglomeração. O local de risco é onde está o coração dele. Esse é o local de risco. Aonde ele está, aonde que está o tesouro dele, aí está o coração dele. Se o coração dele é todo pervertido, para maldade, para perversidade, para língua maldizente, lá é o perigo dele, lá é o local de risco dele, lá é o grupo de risco dele. Vocês estão entendendo esse paralelo? É tudo localizado no coração do homem. Aí, se você for analisar, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a questão da vitamina D. A vitamina D, os cientistas fizeram altos estudos colocando como que isso minimizaria a pandemia de afetar o ser humano. Aí eles falaram que a vitamina D é um nutriente essencial para o nosso corpo e que ela é utilizada em muitos processos vitais, incluindo a construção e manutenção dos ossos fortes. Essa é alguma coisa que tem da vitamina D. Mas, se eu fosse falar da vitamina C, a vitamina C é a vitamina do coração, como eu acabei de falar. Aonde que está o coração do homem? Aí, se a gente for ver lá em Jeremias 17, 19, fala que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus conhece o teu, o meu coração, da nação, dos líderes da nação, desses homens que regem o nosso país, lógico, colocados lá pelo Senhor. São essas pessoas. O coração deles, o nosso coração, é enganoso. Não adianta. Se vocês forem ver também, a queda de Satanás foi por causa do coração dele. Ele elevou-se o coração e lá passou coisas terríveis no coração dele. Meus irmãos, isso tem acontecido demais. O coração do ser humano, ele está numa certa altura de pecado, de atrocidades, de barbáries, que nós não temos noção. Nós temos visto aí nos países comunistas como que eles estão fazendo com os cristãos. Eu estava vendo uma reportagem na China que os professores lá, eles estão sendo proibidos e eles estão sendo forçados a negarem a fé deles e proibidos de professar qualquer outra religião a não ser a religião deles. Esse é o coração do homem. É esse o coração que o homem tem hoje neste mundo. E este mal, ele está debaixo do céu. E o Senhor que está acima no céu, ele está vendo todas as coisas. E diante da maldade do coração do homem, eu trago aqui uma mensagem e uma vitamina, que ele diz assim: filho meu, Provérbios, dai-me o teu coração, me entrega o meu coração. Lá em Ezequiel, capítulo 11, 19, você está notando, ele diz: dar-lhe-ei um coração, um novo coração,
e porei dentro de vocês um coração de carne, um coração diferente do que você tem aí hoje. E colocarei neles um novo espírito. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele habita dentro dos nossos corações. Então, nós não podemos agir como o mundo age. Nós temos que fazer a diferença, porque o Espírito de Deus habita dentro da gente. E o nosso coração, ele não pode ser poluído por as circunstâncias que este mundo tem trazido, tem oferecido para os cristãos, para os filhos do Senhor. E interessante que o Senhor é bem claro. Ele diz assim, em 2 Crônica 7,14, se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de todo o seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no início de Ezequiel, ele falou que toda a terra que pecar contra mim, eu a destruirei. Mas agora aqui ele diz, se o meu povo se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, agora ele já diz, eu sararei esta terra. Meus amados, o Senhor, ele quer sarar o Brasil. O Senhor, ele quer sarar Guanhães. O Senhor quer sarar o mundo inteiro. Mas temos que mudar as atitudes do nosso coração. Se converter dos nossos maus caminhos e ser por ele sarado. E ser por ele curado. O Senhor quer fazer isso por nós. Meus amados, era essa a mensagem que eu preparei, que eu creio que foi do coração do Senhor. Para nós, como cristãos, não deixar que o inimigo venha nos enganar com isso. E eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor é bom, Pai. A Tua palavra foi explícita. Tua palavra foi bem clara. Quando nós pecarmos, quando a cidade, quando o município pecar contra o Senhor a destruiria. Mas também vimos a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia, quando esta mesma terra reconhecer que pecou contra o Senhor e se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor disse que sararia, traria paz, traria novamente a abundância, traria novamente a água, traria novamente o pão que nós necessitamos. Pai, abra os olhos da Tua igreja nesta noite. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de nosso Deus, o Pai, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. E tenham todos uma boa semana. Amém.